qual foi o maior tempo que você levou para completar uma coleção? E eu tô falando de você mesmo, não uma situação em que a editora lançou a primeira edição e depois de um século que ela foi lançar a segunda. Não, você mesmo. Eu, por exemplo, tenho essa coleção aqui de Gotham, que saiu em 4 volumes pela Panini, essa aqui mesmo que eu tô mostrando, tá? Porque ela já saiu diversas vezes pela Panini. Não, diversas é foda, né? Essa saiu 3 vezes, mas enfim, então essa coleção aqui, que saiu em 4 volumes, foi publicada entre 2015 e 2017. Sendo que então essa edição 1 foi em 2015, a 2 em 2016 e as outras duas, 3 e 4, foi em 2017. Daí, então, em 2017 eu comprei essa edição aqui, e só em 2019 que eu comprei a segunda edição. E depois disso, de comprar a segunda edição em 2019, eu só fui conseguir comprar as edições 3 e 4 de Gotham em 2023. Ou seja, 6 anos de diferença desde o momento que eu comprei a primeira edição até completar ela com a quarta edição. 6 anos. E fora isso, então, esse longo período, eu só li a primeira edição quando eu comprei, lá em 2017 mesmo. Daí depois que eu descobri que era quando eu comprei eu não sabia que era uma série, tá? Daí eu comprei, li, aí depois quando eu descobri que iam ter outros volumes, eu pensei assim, não, vou deixar pra comprar todos, então eu vou ler. Então eu fiquei 6 anos para poder, enfim, ler a série Gotham completa. Só que, na verdade, eu nem ia ler essa série aqui nesses tempos agora. Só que por causa da minha maratona de Crise Infinita, que eu já inclusive fiz vídeo aqui pro canal, eu me vi na obrigação moral de ler essa série aqui Gotham completa, tá? Porque ela, em algum momento aqui, na verdade, em algum momento, tá, vou falar logo de uma vez, aqui no final, no último volume, ela vai ter algumas histórias que se passam durante a Crise Infinita. Então, enquanto eu lia lá a Crise Infinita, eu descobri isso, tá? Porque eu não sabia, porque eu não tinha lido, né? Obviamente. Então eu pensei assim, vou então, já que eu tô aqui no meio da Crise Infinita, vou pegar e finalmente ler Gotham. Então, li agora nessas minhas férias e é sobre Gotham, então, que eu vou comentar com vocês nesse vídeo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e hoje então a gente vai conversar sobre essa série aclamadíssima que ganhou vários prêmios na época que estava sendo publicada e que, se você não tem ela, se não leu ainda, você com certeza pelo menos já ouviu falar dela. No caso então, como eu já tinha adiantado, a gente vai conversar sobre Gotham, que aqui no Brasil então já saiu em 4 ocasiões, 3 delas pela Panini, e essa aqui então é a versão capa dura, que foi a segunda vez que Gotham saiu aqui no Brasil. Depois dessa versão aqui saiu a da Eagle Moss e mais recentemente então foi publicada a versão num ônibus, que o ônibus no caso compila toda a série completa, né, que são esses 4 encadernados que eu tenho. Só que a versão da Eagle Moss, que saiu depois aqui, ela tem mais histórias do que esses 4 encadernados aqui e o ônibus da Panini, mas mais pra frente aqui no vídeo eu falo um pouco sobre isso. E o que eu falei então sobre você pelo menos já ter ouvido falar dessa série Gotham aqui, é porque alguns anos atrás, no começo da década passada, a Fox resolveu fazer uma série em live action sobre Gotham. E na época que foi anunciado essa produção, né, que primeiro já foi estranho, né, a Fox produzindo alguma coisa da DC, sendo que a DC pertence à Warner, então foi uma bizarrice. Só que o que a galera começou a especular na época do anúncio dessa série é que aquela série seria baseada nessa série em quadrinhos aqui, que no caso não é uma série sobre o Batman, sobre o universo do Batman, quer dizer, é sobre o universo do Batman sim, só que o Batman não é o protagonista, são a polícia de Gotham. Então a galera que é fã de quadrinhos e que conhecia a série, pirou e de tabela, quem não conhecia a série em quadrinhos, passou a conhecer porque a galera ficou hypando que aquela série seria baseada então no quadrinho. Só que na prática então não foi a série lá de Gotham da Fox, não tem nada a ver com esse quadrinho aqui, exceto que no caso é uma série focada em policiais. Só que no caso o policial é o Jim Gordon e ele que é o protagonista da série Gotham. Só que na prática mesmo, a série da Fox, eles praticamente queriam fazer sim uma série sobre o Batman, só que eles não tinham orçamento para aquilo. Então eles fizeram do jeito que davam e resolveram não chamar de Batman pra galera não cancelar eles por quebra de expectativa. Então, não tô falando que a série é ruim, tá? Porque eu assisti ela completa, as 5 temporadas, e é realmente muito boa. Tem alguns momentos que dá raiva, assim, que dá uma canseira de assistir, só que é realmente muito boa e vale a pena assistir sim. Não é canseira assim, tipo, tá sendo muito chato. Só que eu me lembro na época que tava saindo,
que às vezes quando eu acumulava muitos episódios pra assistir, eu ficava com preguiça de ver eles, aí eu ficava enrolando o máximo, só que aí quando eu começava a assistir, enfim, então era uma alegria total, porque a série era realmente muito boa. Mas enfim, antes da gente começar a falar sobre o quadrinho Gotham em si, eu quero convidar vocês a seguirem a página do Instagram do Fandom Prime. Lá eu faço umas mini resenhas de alguns materiais que eu tô lendo ao longo dos dias, só que com uma pegada mais instagramável. Então, se você curte o Instagram e quer apoiar aqui o trabalho do Fandom Prime, tá aqui feito o convite para seguir a nossa página lá. Mas antes de mais nada, também não se esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza, então depois que minha gata quase me fez perder o fio da meada agora há pouco, vamos enfim falar sobre a história de Gotham. Que no caso então, essa série Gotham DPGC vai retratar a vida, o dia a dia desses policiais comuns no departamento de polícia de Gotham. Então, a priori, a gente não vai ver aqui super seres, super criminosos ou coisa do tipo, tá? Não é uma série sobre o Batman investigando crimes, é sobre a polícia de Gotham, os detetives comuns. Claro que a gente vai ter sim super criminosos e superpoderes aparecendo aqui no meio desses casos, ao longo desses 4 volumes aqui, ao longo da série toda. Só que isso são só detalhes de um universo muito orgânico, porque, pô, você está situado aqui num universo que tem super-heróis. Então, inevitavelmente, você vai acabar topando com esses cidadãos fantásticos. Então, a gente vai ver como que é a visão da pessoa comum estando no meio dessa bagunça toda, sabe? Ainda mais os policiais, porque no mundo de super-heróis a gente sempre tem que são os heróis que vão resolver tudo, né? Eles que vão fazer as investigações e ir atrás dos bandidos e prender os bandidos. Só que como que os detetives, as pessoas comuns que são pagas para isso, né? Como que eles se sentem em relação a isso, sabe? Eles tem alguns que vão se sentir inúteis, outros que vão apoiar os heróis, pensando assim, eles só estão um complemento da gente, sabe? Coisas que a gente não consegue fazer, eles vão estar lá fazendo, sabe? Então tem toda essa convergência de ideias na cabeça dessas pessoas comuns, dando nesse mundo fantástico. E acho que é praticamente sobre isso que Gotham trata. Quer dizer, não só isso, tá? Acho que isso é só uma das coisas que Gotham trata. É que é uma série policial, então você vai ter os casos, os crimes. Se você é acostumado a assistir séries policiais, tipo, acho que CSI, Bones, acho que até mesmo aquela série White Collar, Crime do Colarinho Branco, é basicamente essa mesma pegada aqui, são crimes e policiais investigando, resolvendo as coisas. Então a gente vai ter esses detetives investigando um caso de sequestro. É um negócio muito fodido, tá? O sequestro, ainda mais de uma criança, como é aqui na história, mas não é uma coisa fantástica assim que destoe da nossa realidade, sabe? Então eles estão investigando esse caso de sequestro, estão indo atrás de uma pista, só que no meio então dessa investigação eles acabam topando com o Sr. Frio. Daí o Sr. Frio acaba matando um desses detetives e torturando o outro, né? Tipo, ele congela a mão do cara e faz o cara assistir enquanto seu parceiro é assassinado por ele ali a sangue frio, com perdão do trocadilho. Daí o que era então um simples caso de sequestro passa a ter foco total no Sr. Frio, que aí já é um elemento fantástico que todo mundo vai estar familiarizado, né? E aí, então a gente vai ter esse primeiro arco aqui, que é sobre eles indo atrás do Sr. Frio. Só que sem envolvimento do Batman, tá? No final da história aqui o Batman vai ter uma leve participação. Só que a história toda, então, que a gente vai acompanhar aqui são os detetives, são os policiais comuns. Como que eles lidam, tipo, um bandido matou um dos nossos. Aí tem toda aquela questão dos policiais que, você pegou um dos nossos, então a força-tarefa toda vai indo atrás desse maluco. Ele tá fudido na mão dos caras. E também como que, por exemplo, o detetive que sobreviveu vai ter que passar por todo um estresse pós-traumático, tem toda a solidariedade dos outros detetives que agora estão priorizando o caso e tudo mais. Como que fica a cabeça das pessoas com um cara que nem o Sr. Frio, né, que tem um poder de fogo, outro trocadilho infame, é muito perigoso, sabe? Então eles têm que... É uma corrida contra o tempo, tá? Porque enquanto esse cara tá solto, ele pode estar fazendo coisas terríveis e os danos são incalculáveis. Então toda essa tensão, essa ansiedade tá inserida aqui num contexto de delegacia de polícia. A gente tem todas as rotinas policiais vistas aqui nessa série, o que é fantástico e realmente muito bom de se acompanhar. Esse primeiro arco, então, do Sr. Frio é um negócio muito rapidinho que vai servir só para introduzir a gente à
dinâmica aqui do DPGC, e no caso o que a gente acompanha aqui então não é todo o DPGC, é só a unidade de crimes graves, que então são os detetives que cuidam de crimes hediondos, assassinatos e tudo mais, e principalmente, quer dizer, também cabe a eles investigar casos em que envolvem super seres, poderes e criminosos fantasiados, o que vai gerar então toda a dinâmica desse departamento aqui. Mas enfim, então depois do Senhor Frio, a gente vai ter um arco aqui que é mais longo, para tratar sobre o caso de sequestro, que é o que abre aqui a série. Daí o caso de sequestro é uma coisa mais comum, tá? Perdeu todo fantástico, só que é muito foda. Essa escrita aqui, os caras estavam pegando fogo, sabe aquele meme da mão escrevendo enquanto vai pegando fogo ali? Os caras estavam fantásticos, mas é uma história, tipo, se você gosta de histórias policiais, isso aqui é um prato cheio para você, realmente, fantástico. Aí, então, esse caso aqui do sequestro é muito bom, e o que encerra esse primeiro encadernado aqui, pelo menos, é um caso em que estão detonando a vida da detetive Montoya. É aquela que era parceira do Bullock, que também aparece só como policial na série animada do Batman dos anos 90. Daí, o que vai acontecer de mais impactante, então, nesse último arco sobre a Montoya, é que tem alguém tentando acabar com a vida dela, né? Tipo, tá acusando ela de várias coisas e desmoralizando ela. E no final das contas eles vão acabar tirando a Montoya do armário, revelando que ela é lésbica. Que eu saiba, isso não tinha acontecido antes dessa série aqui. Então, se você quer saber mais sobre a história da Montoya e como que ela é revelada como lésbica, tá aqui na série Gotham. Daí, acho que um dos grandes pontos fortes de Gotham DPGC é a dinâmica das histórias, porque o que a gente vai acompanhar aqui então são 2 turnos da divisão de crimes hediondos, de crimes graves, tá? Porque acho que no original era para ser crimes graves, só que nessa tradução desses encadernados que eu tenho aqui, eles colocaram para crimes hediondos. Só que em outras histórias eu sei que já aparece como crimes graves, e eu sei que é essa mesma divisão, tá? Inclusive, acho que na série do Batman animado ou na do Superman série animada é crimes graves. Mas, enfim, então é só um detalhe que eu só tô falando isso assim porque acho que talvez eu possa acabar trocando os nomes, tá? Mas então espero que vocês saibam que eu tô falando da mesma galerinha. Enfim, então a gente acompanha os turnos do dia e da noite da divisão de crimes graves. E então cada história vai ser focado em algum detetive. Então a gente tem essa rotatividade do foco principal do protagonista, da pessoa que está conduzindo a investigação. É um negócio muito bacana que acaba temperando muito bem a história, deixa ela muito mais gostosa de se acompanhar. Só que aí isso é um ponto forte, só que essa questão da rotatividade dos protagonistas e tudo mais, só que acho que também acaba se tornando um ponto fraco, porque já adiantando aqui sobre o final da história, é que ela acaba e não dá uma conclusão adequada para esses personagens, e também tem muitas situações, muitos aspectos que eles acabam não aprofundando muito. Mas voltando então aqui sobre o volume 2, acho que uma das histórias, um dos arcos, né, mais fantásticos dessa série toda é esse aqui, o que dá título para esse segundo volume aqui, que são o Alvos Fáceis, que é uma história que tem, já dando spoiler aqui da capa, né, o Coringa como o antagonista. Eu ia falar protagonista, só que não é o protagonista, porque os protagonistas são os detetives. Então o antagonista da vez é o Coringa, que o que ele vai fazer então é começar a matar pessoas aleatórias perto do Natal. Isso vai causar uma onda de terror gigantesca em Gotham. Isso às vésperas de Natal. Então as pessoas que estavam ocupando as ruas, saindo para as lojas para comprar os presentes para os familiares e entes queridos, esse fluxo de gente tem que ser diminuído porque as pessoas estão com medo de sair na rua. Porque o Coringa, as pessoas estão morrendo à torta direito e totalmente de graça. E aqui a história então vai trazer um negócio muito fantástico, tipo, o departamento tendo que investigar, tipo, pô, essas pessoas estão sendo mortas, é um fuzil de precisão, aí vai encaixando na investigação e tudo mais. Aí quando eles descobrem que é o Coringa, nossa, o mundo dos caras cai, começa, tipo, vir as memórias do passado, de todo o terror que o Coringa já causou em Gotham, pessoas que têm sequelas até os dias de hoje. Então, quando as pessoas sabem que o Coringa está envolvido, as coisas mudam. As pessoas... Parece que uma ansiedade brota no peito das pessoas. Você não sabe
uma sensação de impotência muito grande, que a gente consegue sentir aqui enquanto lê a história. A galera perde a cabeça mesmo, é um negócio muito doido e fantástico de se acompanhar e de se ler, né? Porque é uma história sobre crime e tudo mais. Mas tá, daí então, aqui no terceiro volume, nessa fase que pega da edição 23 a 31 de Gotham Central, a publicação original, né? A grande questão aqui vai ser a suspeita, Gotham sob suspeita, já é o subtítulo aqui dessa edição, em relação ao Batman, porque então a relação do DPGC com o Batman aqui vai ser estremecida, vai estar fragilizada totalmente. Porque o Batman vai ser um cuzão, assim, depois que eu li essa história aqui, eu já, assim, por métrica, eu já acho o Batman um cuzão. Daí depois, enquanto eu li esse aqui, eu pensei, não, o cara é um puta de um cuzão. Que aí, no caso, a polícia até confia no Batman, aqui na altura da vida deles. Confiam, tá? Só que aí chegou nessa altura aqui, desse terceiro volume, e eles descobriram que o Batman estava acompanhando a frequência da polícia, e no meio de um caso, o Batman acabou desviando a polícia para ir para um caminho nada a ver, porque o Batman mesmo que ia cuidar do bandido lá. Aí isso acabou causando a morte de alguns policiais e a partir disso então a polícia falou assim, não, a gente realmente não vai mais trabalhar com o Batman, pode desativar o bate-sinal e tudo mais. E, para, Batman muito cuzão, assim, porra, 100%, aqui não tem como concordar com o Batman, pelo menos na altura do que a gente vê aqui nessa história, tá? Porque como o protagonista não é o Batman, a gente tá vendo o lado da polícia, então pelo que a gente vê aqui na história, eu pelo menos concordei com a polícia, só que se a gente pensar no modus operandi do Batman, ele faz o que faz para trazer a justiça, né? Então tem coisas que os policiais não conseguiriam fazer, então faria sentido ele mesmo ir atrás do cara. Só que aí, pensando em processo e tudo mais, é uma questão muito complexa que aí se você quiser deixar a sua opinião, pode deixar aqui nos comentários que a gente conversa mais sobre isso. Uma outra coisa que eu posso comentar também é que a partir desse terceiro volume, o desenhista que começou a série, que é o Michael Lark, ele acaba deixando de fazer os desenhos da série Gotham. Ele ainda faz a maioria dos desenhos aqui desse volume, só que aí quando chega no quarto ele já não faz mais nada. Então, o que eu achei mais zoado é que os desenhistas que entraram depois dele, aqui nesse volume e aqui no quarto, a minha impressão é porque, assim, eu não conheço o trabalho desses outros caras que entraram, dessas outras pessoas. Então, sem conhecer o trabalho normal desses outros desenhistas, eu não posso falar assim, é o trabalho padrão desses caras aqui, dessas pessoas. Só que, então, não conheço, não sei. O que eu posso dizer, então, que só pela série Gotham, é que esses outros desenhistas que entraram, eles estavam tentando pelo menos emular bastante o traço do Michael Lark, do que ele vinha fazendo aqui desde o começo de Gotham. O que em alguns casos ficou ok, porque parecia mesmo que você estava seguindo a sequência ali de Gotham, só que teve uns que destoou bastante e uns negócios ficaram bem zoados mesmo. Aí tem então nesses volumes do 3 e 4 aqui, tem desenhos que eu particularmente não gostei. Aí se você que já leu, curtiu os outros desenhistas que entraram, daí é com você. Eu pelo menos não curti. Daí, então, para encerrar aquilo que eu tenho para falar sobre a série Gotham, eu vou só repetir aquilo que eu já falei aqui ao longo do vídeo. Que se você gosta de filmes e séries policial, de crime, mistério, investigação e tudo mais, isso aqui é um prato cheio. Mesmo se você não gosta de quadrinhos, mas gosta desse tipo de história, isso aqui vai ser uma baita recomendação. E ainda mais que você não precisa ler ela do começo ao fim. Então, se você conseguir qualquer uma dessas edições, a 2, a 3, a 4 ou mesmo a 1, vai que é escolha certa. Mesmo se você conseguir, então, aquelas edições que a Panini lançou originalmente, vai ter o arco fechado ali que você vai conseguir ler a partir daquela história e vai entender tudo belezinha. Não, como eu disse, não é uma coisa que você precisa ler do começo ao fim para entender a história, tá? Mas claro, como é um negócio muito bom, se você pegar, por exemplo, vou começar aqui da edição 4, por exemplo, tá? Ou da edição 3. Eu peguei a edição 3 aqui e li. Você provavelmente vai gostar tanto que vai automaticamente querer ir atrás das outras edições. Então, vai ser basicamente nessa pegada. Daí, então, aqui no último volume, a gente tem dois arcos, tá? O primeiro, que é um muito foda, que aí, sim, é uma história de crime, de policial, que é um negócio na essência, sabe? Aquilo que quem gosta do gênero curte pra caramba. É uma escrita muito boa. Que aí, o caso, então, é que estão aparecendo pela cidade garotos jovens mortos que estão fantasiados de Robin.
Daí tem todo o caso na mídia pensando assim, o verdadeiro Robin morreu, porque não tem como as pessoas, nós simples mortais, saberem quem que é o verdadeiro Robin. A polícia mesmo não sabe se aquele é ou não o verdadeiro Robin. Então, os simples mortais também não tem como saber se é isso mesmo. E nisso também começa todo um drama para as pessoas comuns, porque se nem o Robin tá seguro, imagina a gente. No caso, as pessoas comuns não sabem que existe mais de um Robin, só tem suspeitas, tá? E se elas não sabem que tem mais de um Robin, muito menos elas conseguiriam saber que um dos Robins já morreu, que no caso é o Jason Todd, né? Então, as pessoas não têm como saber isso, elas só ficam pensando assim, pô, se nem o parceiro do Batman tá salvo, quem dirá a gente? Então começa essa onda de pânico, de ansiedade, e como, no caso, é um possível Robin que tá morto, a polícia também corre pra tentar resolver esse caso logo. E até o Batman aparece pros policiais pra falar assim, não era o verdadeiro Robin, só que pode deixar aqui, eu vou investigar isso aqui, eu não quero vocês me atrapalhando. Só que aí os policiais ficam assim, mano, se esse aqui é realmente o Robin que morreu, você é o culpado, no caso o Batman, né? Porque era um garoto só e a responsabilidade é toda sua. Então, é óbvio que você, se for o verdadeiro Robin, é óbvio que você ia querer que a gente não investigasse, né, meu mano? A história que tem a mais nas edições da Eagle Moss é como se fosse uma história curta que saiu em Detective Comics. Que é assim, então, só para dar um contexto geral do mercado norte-americano. Lá fora você tem essas edições originais, né? Como, por exemplo, a própria Detective Comics, que vai sair uma história X, geralmente do Batman, né? Então tem a história principal lá do título e tudo mais. Aí, geralmente essas edições lá dos Estados Unidos vêm com histórias complementares. Então você tem lá 20 páginas da história principal, depois 1 ou 2 páginas até mais ou menos de uma história complementar, que às vezes nem é o mesmo roteirista da história principal e tudo mais. Então, às vezes tem mais de uma história complementar, às vezes tem umas 5 histórias. Você compra uma revistinha só, aí tem uma história e mais outras 5 ali complementares de 2 ou 3 páginas ali, um negócio muito doido. Daí, numa altura ali de Detective Comics, estava saindo uma história complementar justamente sobre uma das detetives que a gente estava vendo aqui, que a gente conheceu aqui na série Gotham, que no caso é a Josie Mack. Aí, então, como eu não tenho as edições da Eagle Moss, eu não li essas histórias que não vou chamar de minissérie, só que é praticamente uma minissérie, tá? Sobre a personagem. Que essa Josie Mack, então, é uma nova detetive do DPGC que entrou, que é a história que coloca pra gente então, que é a primeira detetive que entrou no departamento que não foi escolhida pelo Jim Gordon. Então tem todo o drama né, na história sobre a última pessoa que foi escolhida para a unidade de crimes especiais, que foi escolhida pelo Jim Gordon, e a primeira que não foi escolhida por ele, que aí no caso é essa Josie Mack. Daí, o que eu tinha falado também sobre a falta de conclusão que a gente tem aqui em Gotham, é que eu imagino, pelo que eu entendi da sinopse dessa minissérie da Josie, é que essa minissérie então vai dar uma conclusão para a personagem. Que aqui, então, no último volume, ele encerra com a morte do Crispus Allen e fechou. Tipo, tem a Montoya, que era a parceira do Crispus, desistindo, entregando o distintivo dela, falou assim, agora não faz mais sentido, tipo, meu parceiro morreu e o cara que eu sei que matou ele não vai ser preso por detalhes técnicos, sabe? Então ela ficou desgostosa com a polícia e resolveu desistir. Então só tem essa conclusão para Montoya de que ela saiu da polícia e o Crispus está morto. Todo o resto do departamento ficou do jeito que estava aqui um arco ao decorrer dele, sabe? Não teve essa conclusão. Aí eu imagino então que essa minissérie da Josie, a gente vai ter uma conclusão para ela, porque pelo que eu vi da sinopse então, vai mostrar ela investigando o assassinato do pai dela. Então, nessa minissérie, que eu tô colocando aspas aqui toda hora que eu tô falando isso, porque realmente não é uma minissérie, só que por efeitos práticos é quase uma minissérie. Enfim, então eu imagino que seja uma conclusão. E pelo que o pessoal que eu vi, que já leu essas histórias, falou, principalmente quando a Panini anunciou o Omnibus e aí a galera viu o conteúdo original lá, que não ia ter essas histórias, o pessoal já começou a chiar, falando assim, pô, já que é um Omnibus, com certeza devia ter essa história aí, porque ela conclui a história da detetive lá, não sei o quê. Então eu imagino que seja isso, é por isso que eu tô falando isso pra vocês. Já o último arco que encerra a série Gotham é o que justamente dá título pra esse volume aqui, Corrigan, que no caso é o personagem Jim Corrigan, que aparece aqui desde o começo da série Gotham
e que coincidentemente tem o mesmo nome do Spectre original. E isso pra mim foi meio que confuso, porque eu tava achando, quando eu li a primeira vez aqui a série Gotham, o primeiro volume lá em 2017, eu realmente achei que era o Spectre, que eles tinham rebutado e que ele ia... Porque o Spectre original era um policial, antes de virar o Spectre, né? Aí eu achei que ele ia estar aqui como Jim Corrigan e depois no meio da série ele ia aparecer como Spectre, ou que o Spectre estava solta e que aquele então era a identidade civil dele. Só que aí depois, mais pra frente, eu fui me tocar da cronologia da DC, que nessa altura aqui o Jim Corrigan já estava morto há muito tempo, que então o Spectre era ele, aí passou pro Hal Jordan, e nessa altura aqui o Spectre estava sem hospedeiro. Mas enfim, então de qualquer forma tem esses dois Jim Corrigan, um é o Spectre que já está morto e o Jim Corrigan aqui do Gotham, no caso, é um CSI. Só que aí o lance desse Jim Corrigan é que ele é um policial corrupto. E o que a gente vai ver então nesse último arco do Corrigan vai ser o detetive Crispus Allen tentando montar o caso, né, para derrubar o Corrigan dentro da polícia de Gotham. Só que nessa altura aqui da história o Corrigan estava blindado, estava protegido por causa de uma treta que ele teve com a detetive Montoya, que é a parceira do Crispus Allen. Daí, por causa de uma treta que o Corrigan teve com a Montoya, ele estava meio que imune. Então, todo mundo no departamento sabia que ele era corrupto, só que ninguém conseguia montar o caso contra ele. Daí, o Crispus, por conta própria, estava fazendo toda a investigação para montar o caso contra ele, acusar e fazer ele perder o cargo e ser preso, né? O principal não era a questão de perder o cargo, né? Fazer o bandido ser preso. Só que no final o Corrigan consegue dar a volta no Crispus. Ele descobre que o Allen está investigando ele e acaba matando ele. Então aí o caso que estavam montando contra o Corrigan cai por terra porque ele estava investigando por conta, aí ele se lasca. Só que o bonito da coisa é que na altura dessas histórias aqui estava acontecendo a crise infinita. Ao mesmo tempo, estava acontecendo a crise infinita. Daí, no momento que o Crispus Allen morre, é quase que na mesma hora em que a galera lá do Pacto Sombrio, nas histórias que eu já comentei no vídeo sobre a contagem regressiva para a crise infinita e na própria crise infinita, eles acabam subjugando o espectro, de um jeito que eu comentei lá no vídeo, que eu não vou trazer aqui de volta. Daí o espectro... vou ter que comentar caso você não tenha visto aquele vídeo e caso você seja novo aqui no universo DC, no canal e tudo mais, enfim. Então, na altura da crise infinita, o espectro estava sem hospedeiro, porque o Hal Jordan deixou de ser o espectro. Daí o espectro sem hospedeiro estava causando o maior rebuliço e o maior tumulto no universo DC. O objetivo do espectro sem hospedeiro era acabar com a magia do universo DC. Então o cara estava tumultuando a full. Para poder botar o espectro de volta nos eixos, eles tiveram que arrumar um novo hospedeiro para o espectro. E como o Crispus Allen tinha recém-morrido, ele acabou sendo escolhido como o novo hospedeiro do espectro. E aqui, as consequências disso, essa nova situação do Crispus Allen, a gente vai ver aqui nesse especial de Crise Infinita. No caso, é uma minissérie sobre o espectro, que vai ver como que vai ser essa relação do Crispus com o espírito da vingança. E essa aqui, então, é uma história muito boa, muito bacana, que caso, então, você já tenha lido completa Gotham, eu acho que isso aqui é um baita complemento. Aí, então, se você encontrar essa edição aqui da Panini, que foi publicada em 2007, é a história fechada, tá? Porque é a minissérie em 3 partes. E fora, tem um bônus aqui nessa edição que eu não sabia, é que tem essas 3 partes dessa minissérie para introduzir o Crispus Allen como espectro. E também tem a More Fun Comics, que é a origem do espectro original, lá da Era de Ouro. Então, muito bacana essa edição aqui. Se você encontrar num sebo baratinho, pode ir que é sucesso. Ainda mais se você já tem as histórias de Gotham, independente do formato, eu acho que vai ser interessante para você pegar essa conclusão aqui pro personagem. Porque a história que acaba com ele morto e fechou. Acabou, o detetive morreu, é assim que a história acaba, com o detetive morrendo. Você só descobriria que o Crispus virou o espectro se você ler a Crise Infinita. Que aí sim, lá na Crise Infinita, você vê o cara virando o espectro. Só que a vida e morte do personagem tá aqui em Gotham. Agora, a pós-vida tá aqui com essa minissérie Espectro. E o que a gente vai ver aqui então é só a questão do Crispus Allen
fazendo as pazes consigo mesmo e aceitando que ele é o novo Espectro. E aí tem que rolar toda essa transição, né? Tipo, ele tem que abrir mão da sua vida material, né? Do que foi a sua vida, para o novo papel que ele tem a cumprir no universo. E também tem toda a questão moral, porque aqui em Gotham a gente vê que o Crispus era um detetive exemplar, sabe? Ele acreditava bastante no sistema e em como as coisas tinham que ser feitas. Você sempre tem que dar o exemplo e fazer a coisa do jeito certo. Só que o Espectro, então, ele é o espírito da vingança. E a vingança, então, é matar as pessoas que cometeram pecados graves, né? E ele, nesse primeiro momento aqui, ele fica muito estranho com isso. Porra, eu sempre fui o agente, sabe? Eu prendia as pessoas, não era o que... Eu não era o juiz, o júri, o carrasco. Agora, então, ele tem que ser isso, do juiz, o júri e o carrasco. Aí, então, nesse primeiro momento aqui, ele fica questionando bastante o Espectro, falando assim, mano, esse método seu aí é meio bizarro, porque a gente não... Se você tem tanto poder, por que a gente não faz assim, um assado e tudo mais? E, claro que a ideia do Espectro é que o hospedeiro controle os poderes, ele tem que fazer todo o julgamento, só que como o Crispus foi um negócio muito repentino, por causa da treta lá da Crise Infinita, do Pacto das Sombras, o Espectro que estava tumultuando e tudo mais, foi muito repentino. Então tem todo essa história aqui é sobre esse período de transição, do Espectro deixando de ser autônomo para passar então os poderes, a sua essência, para o hospedeiro cumprir o seu papel. Só que aí vai vir um negócio que vai envolver a família dele. E o negócio então vai, porra, será que eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer? E no final ele consegue. E é um negócio muito simbólico, porque até então ele estava questionando bastante o Espectro, falando assim, porra, mano, por quê? Por que assim? Por quê? Por quê? Porque, tipo Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, por quê? Por quê? Porque sim. Aí, então, quando ele entende, quando ele executa, então, esse lance com a família dele, é porque ele finalmente entendeu o papel do Espectro, que no caso é o novo papel dele. É um negócio muito fantástico, que então fica aqui a recomendação. Se você já leu Gotham, isso aqui vai ser um complemento muito bacana. Mas claro que para um fã do universo DC no geral, também é interessante você ver o novo Espectro, tá? Isso pré-952, tá? Porque aí depois do 952 o rolê mudou. Mas nessa altura aqui, então, o novo Espectro é um negócio muito bacana que vai ser muito interessante, sabe? Principalmente, então, ressaltando isso, se você leu Gotham. Se você leu Gotham, complemento muito bacana que fica aqui a recomendação. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Agora vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Comenta o que você achou de Gotham, se já leu, se tem essas edições aqui ou se tem alguma outra versão de Gotham. Enfim, comenta o que achou do que eu falei ao longo do vídeo. Comenta se você sabia da existência dessa edição aqui, se já leu ela, o que achou. Enfim, pode comentar o que você quiser. Críticas, elogios e sugestões são muito bem-vindos. Mas você pode comentar o que você quiser, porque o momento nos comentários é totalmente seu. Só não se esquece antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima!